pessoal. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Eu vou ler esse livro. Qual é o livro? Vai ler esse, é? Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar a nossa live hoje. Tá faltando aqui a minha pequena leitora Lara, que hoje não tá muito bem. E a nossa convidada, na verdade, nosso convidado de hoje é Theo, né? Fala, oi! Oi. Foi lá hoje. E aí, Theo, tudo jóia? Ficou com vergonha. Fala, tudo bem? Tudo bem? Fala sobre mim, Theo. Fala. E aí? Fala aí, só Davi. Pergunta até quantos anos ele tem. Bora conversar com o Theo um pouquinho? Ó, Léo. Conversa um pouquinho. Você tem quantos anos, Theo? fala, quantos anos você tem? 4 anos. 4 anos? E você, Davi, tem quantos anos? Conta isso. 1, 2, 3. 3. Olha, quase a sua idade, Theo. Faz assim, ó, 4, faz. Muito bem. Muito bem, Theo. Hoje, né, nossa live, a gente está com o Theo aqui, que é o protagonista da live de hoje, né? Nosso pequeno leitor. E a mamãe Priscila. Mãe, o livro dele. O livro dele é esse aqui, a gente que vai ler para ele hoje. O livro dele. Você quer saber qual é o livro que ele escolheu? Ele escolheu esse livro para a gente ler. Faz assim, lê pra mim. Tá aqui, né, vazio? Eu sei. Bora ler esse livro aqui para ele? Mamãe vai começar lendo, viu? Não, eu começo. Cadê o livro pra você? Tem que mostrar o livro primeiro. Hoje a nossa leitura é uma leitura especial, né? Aqui é o Autismo na Infância, que é de uma coleção. E esse é o primeiro livro, que é Léo Está Diferente, que é quando a família descobre, né? E interpreta os sinais e descobre que Theo, né, tem autismo. Você que vai ler? Então, Um belo. Que é seu nome? Tá perguntando qual o seu nome. Fala, qual o seu nome? olha lá, Então, tava brincando de pirata na sua casa. Tá vendo as coisas e tá brincando. E tava assistindo TV, mas ele terminou de assistir os pedimentos. Ele disse, Essa foi ótima. isso mesmo, Arthur. Cismou que o nome dele é Arthur. Fala pra ele o seu nome. fala aí qual é o seu nome, que ele tá achando que seu nome é Arthur, mãe. Fala qual é o seu nome. Não é. Como é seu nome? É Davi, Dade Gomes. Davi. Davi. Fala, oi, Davi. Oi, Davi. Termina a história. Fala para Theo que você tá lendo a história. Aí tá Termina a lendo. história. Você já tá quase terminando. A pessoa tava doente. Não tava falando. Eu tava doente. O Davi tá lendo um livrinho. Fazendo. Não, nunca ler essa. Deixa eu ver Não quer ler essa parte, não? Então lê a outra. Deixa eu ver Opa! mamãe. E essa aqui tava muito. Muitas bolinhas. Mas ele tava Tá tudo bem a bolinha. Pronto, enfim. Agora a mamãe que Ó, vai ler essa história. Agora a mamãe vai lá, tia, vai ler a história. Porque Theo quer escutar essa história. Mãe, esse não. Não, vou ler essa aqui, mãe. Peraí, amiga. Não, vou ler essa, que Theo tá esperando essa história. Você conhece esse livro, Theo? Aham.
Fala, Conhece? conheço, eu já li. Eu já li. Viu? Foi a tia que te deu o livro. Fala, Depois a obrigada. gente vai conversar um pouquinho sobre a história, que a mamãe de Theo vai contar como é a vida de Theo, né? Que Theo se É. reconheceu no livro, que eu sei. E aí? Não, não joga, não. A gente Posso lê começar o a história, livro. Theo? Tata. Ah, você tá falando com você mesmo? Esse livro é muito interessante porque ele conta. Aí é tu. É Davi. Fala, o Davi? Fala, olha, fala com o Davi. Fala, o Davi? Davi. Vem ver com a gente. Tem dentes. A gente vai ler. Não, Davi. Eu vou ler esse aqui. Olha lá o Davi, ó. Ele Olha pegou lá, um ó. outro, ó, Theo um tá monte, igual chamando você. Então. Ah, que lindo! É bebê. Ele é bebê, você acha? Você bebê tu. É Davi, menino. Arthur. Esses montes, do nada, esses montes, nunca ninguém falou o nome. Não é Arthur o nome dele. Ah, eu acho que é por causa do amiguinho da escola dele, que é Arthur, e parece muito com ele. Ah, Ó, bem esse é o provável. Davi, não é o Arthur da escolinha. Calma, a gente tá conversando com o Theo primeiro. De novo, não. Não, é conversar assim, Olha lá, Pra ele quem pegou entrou outro livro agora, do né? Léo, igual você tem. Deixa eu conversar um pouquinho. Theo, ele é autista, né? E Priscila, mamãe do Isso. Theo. E aí, hoje a nossa leitura é do livro de uma coleção que é sobre autismo, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar nas livrarias livros específicos em que a criança se reconheça, né, no livro. E esse Exatamente. livro, o Theo tem esse livro e Priscila já comentou que ele se reconheceu em cenas do livro, né? Coisas Foi. que pra gente parece tão simples, mas que para ele foi importante, né? Foi. Esse primeiro livro, ele é muito legal porque ele fala sobre quando que você começa a reconhecer que a criança foi ficando diferente, o pai começa a ver que a criança está se comportando diferente, e isso aconteceu muito com a gente. O Theo, ele era de um jeito, ele foi tendo comportamentos diferentes. E acontece exatamente no livro. Então tem uma hora no livro que ele fala, tava todo mundo brincando, e o Léo, que no caso é o personagem do livro, tava olhando para um ventilador de teto rodando. Só que todo mundo fazendo outra atividade. E aí o Theo falou assim, mas eu também gosto de olhar o ventilador rodar. Né? Assim, tipo, por que eu também teria que estar brincando? Não, eu também gosto de olhar. Então ele se identificou naquela cena, né? Naquela situação. Isso, claro, que tá lá em cima. E assim, esse depoimento seu, né? Dessa situação, isso é muito bacana, porque assim é importante. A criança, em geral, ela quer se reconhecer no livro, né? Torna o livro mais interessante. E ter se reconhecido no livro é muito bacana. Ele se sentir parte, ele perceber que não é tão diferente assim, né? Um comportamento específico, mas não é um comportamento anormal, vamos dizer, né? Exato, é Davi. Davi. Ele já volta. O que acontece? É muito difícil você achar livros de autismo, né? A gente estava procurando já vários para fazer leitura para ele. Existem uns bem lúdicos que, na verdade, não abordam o autismo, eles abordam de uma parte assim mais. Onde você vai, meu filho? Eu já volto, ele falou. Então tá. Aí mostra o autismo de uma forma que não é falada a palavra autismo, né? É meu amiguinho que faz I. Tem um amiguinho que é diferente. Eu tenho um amiguinho que é. Então, assim, tem um outro que fala a criança que é mais introspectiva, que não tem mais contato social, mas eles não falam autismo. E esse não. Esse fala sobre autismo mesmo, aborda o autismo real, fala sobre os sintomas, fala como agir. Em toda a coleção, desde o início até o final, a gente amou porque mostra várias situações que são muito importantes abordar no cotidiano. Entendeu? A gente adorou. Olha lá o Davi. Olha o Davi. Oi, Davi. Falar até aparecer.
E assim eu falei dele se reconhecer no livro, e é bacana você falar que vocês se reconheceram no livro também, né? Nós, Por claro, situações não. reais que. Toda a coleção, porque eu vou te falar, no segundo ou foi no terceiro livro, eu gostei muito de uma situação que é mostrada em que tem uma professora que não sabe agir com alunos com autismo. Então aborda assuntos muito, muito reais, muito legais assim que precisam ser abordados de uma forma com que a criança entenda. Então assim, quando a tia não se comportou como deveria, né? Esse tipo de coisa. Então foi muito legal. Eu adorei essa série. O Theo já leu várias vezes. Eu não deixo nem na mão dele, que eu tenho medo dele espatifar com o livro, na realidade. E aí eu fico guardando esse livro com o maior carinho, porque ele sempre pede para escutar as histórias do Léo, desde que os livros chegaram. Ah, que Né, bacana. filho? Fala, eu adoro os livros do Léo. Fala para ela se você gosta. Gosta? Gosta dos livros do Léo? Você gosta dos livros do Léo? É quase igual ao seu nome. É quase foi Theo, hein? O personagem. Você pegou, Davi? Ai, Pegou lá, ele pegou. Cintia está perguntando qual é o nome da coleção, né? É Autismo na Infância, da editora Blue Editora. Tem disponível, né, na nossa livraria. E assim, eu vou ler um pouquinho. Davi leu do jeito dele a história, e eu vou ler aqui um pouquinho da história também. Vamos agora, ela vai ler a história do Léo pra gente. Contextualizar o que a gente já está conversando aqui, né? Sobre a Isso. questão. Vamos lá, agora vamos ler a história do Léo. E a gente também, ele também, ó, vai ler com a gente. Olá, Theo. Vou ler para você, ó. Olá, Essa é a menina do Léo. Papai, mamãe, João e Pedro. João é o irmão mais velho e Pedro é o irmão do meio. Léo é o caçula. Ah, sim, estava esquecendo. Tem também o Pop, o cachorrinho sapeca da casa. Agora sim, a família de Léo está completa. Eles vivem numa casa com jardins. tá contando a história. Os brinquedos das crianças estão sempre espalhados, porque esses meninos gostam muito de se divertir com eles. Aqui também fica tudo espalhado. Ele quer pegar o livro dele. Peraí que eu vou pegar o livro dele com ele. Ah, vou Peraí. esperar. Tá, peraí. Vou esperar. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Theo tem um livro igualzinho a esse, Davi. Toma, Theo. Uau! Ei! Na nossa casa, os brinquedos ficam todos espalhados também, né, Pronto, Davi? Ó, ela vai contar pra gente. Aqui, ó. Mostra o seu. Não tem uma capa. Não tem. Pronto, fala. Pode continuar. Oba. Vamos lá. João tem 6 anos. Olha lá, ele tá. Você quer ver o livro dele? Sim. Olha lá. Olha aí, Theo, mostra o livro para Davi. Igualzinho, Davi, ó. Ó. É igualzinho. O Davi também tem. Olha a cara do Davi. Você tá feliz, Davi? Ele tá, filho, feliz. Ai. Oi, gente. Olha lá, ó, o filhinho de Manu tá dando oi pra gente. Tem 2 aninhos o filhinho de Manu e tá na live participando. O João tem 6 anos, que é o irmão mais velho de Léo. E Pedro tem 5 anos. Os dois adoram o irmãozinho Léo de 3 anos. Mas, de uns tempos para cá, o pequeno não quer mais brincar com eles. Papai e mamãe notaram que Léo anda muito quietinho e não participa mais das correrias que os irmãos fazem em volta dele. Talvez Léo esteja querendo um pouco de paz, longe desses 2 bagunceiros. Hahaha, brincou o papai. Então, assim, já mostra sinais, né, do autismo. Isso, mostra que ele estava incomodado, porque os irmãos são muito agitados, é muito estímulo ao mesmo tempo para ele, né? Eles, quando tem muito estímulo vindo, muita gritaria, muita confusão, eles tendem a ficar um pouco mais ou nervosos, ou então se afastar, né? Tem uns que têm crise. O meu filho, dependendo da situação, ele grita, assim, dependendo se eu no show, no teatro, eu tenho que ir embora, porque ele chora, grita e não tem como. Então, provavelmente, os irmãozinhos dele são muito agitados e ele começou a se afastar para tentar diminuir um pouco a quantidade de estímulo, né? É muita confusão mental para ele.
É porque para o autista, né, você tem mais propriedade do que eu para falar, ele é muito mais sensitivo, né? Muito, muito mais. A maioria tem transtornos sensoriais, não só toque, como, enfim, cada um tem o seu. O meu filho tem é, uma sensibilidade muito grande auditiva, né? Então, a gente não pode ficar em lugares que tem muita confusão, muito estímulo, assim, por exemplo, show, cinema, se for assim, dudum, começa aquela coisa, a gente tem que ir embora, não tem como a gente continuar. Então, tem uns que tem ao toque, tem uns que tem texturas, cada um tem de um jeito, né? Não tem livro aí não, filho. Esse livro tá aqui, ó. Não tem não aí não. Não. Pra trás de Cismou mais que ele quer pegar a coleção inteira, peraí. Aqui, filho, ó. Theo querendo participar da live, muito bom. Theo começou todo tímido, né, Davi? Pronto, aqui, já pegou. Pegou tudo, que é para ficar tudo feliz. É uma coleção, gente. Cada um tem uma fase da descoberta do autismo, né? O que é muito importante. Mas pode continuar essa aí. Léo anda tendo problemas para dormir. Ele não dorme direito, acorda irritado e parece meio desobediente. Pelo menos foi isso que a mamãe achou, porque hoje ele não respondeu quando ela chamou. Léo, venha cá. E Léo nem se mexeu. Estava sentado no chão, girando o carrinho de cabeça para baixo e nem levantou a cabeça. Mamãe não gostou daquilo. Então é outra fase. O distúrbio de sono é super importante, é muito presente nos autistas também, tá? Não em todos, tá, gente? Quando eu falo, cada autista é único, então eu não posso generalizar. Tem uns que tem, outros que não. O meu filho tem distúrbio de sono bastante, e o fato dela chamar e ele não responder também é uma característica, um sintoma de quando você começa a perceber quando a criança é muito pequenininha. Então, eu vou pegar. Tá, fica aqui sentadinho. Aí, quando você tá chamando e ele não atende. Isso realmente acontece muito. E o fato dele estar rodando o carrinho direto, isso também é muito normal. Porque eles gostam muito de movimentos repetitivos. Por exemplo, esse brinquedo aqui, ó. Ele, às vezes, fica só com ele pra lá e pra cá. Fazendo movimento repetitivo, movimento repetitivo. Então, assim, eu acho que isso também é parte da parte sensorial. Na verdade, a parte do movimento repetitivo, eu não sei muito explicar o motivo. Mas eu sei que eles fazem bastante. O Theo, por exemplo, faz bastante. Senta aqui, filho, pra gente ver ela contando a historinha. Pra depois a gente ir lá nas outras. Tem que terminar aqui, ó. Ela vai contar o que aconteceu com o Léo. Hã? Outra parte dessa história, né, que fala sobre a percepção, porque assim, no primeiro momento acha que é uma desobediência, né? Não, no primeiro momento a mãe, os pais, a família acha que é birra ou má educação. Eu já escutei muito isso, que ele era muito pequeno. Por exemplo, ele tá com atraso na fala, mas ele é pequeno. Ele tá com atraso motor, mas ele é pequeno. Ou então, sempre tem querem dar tipo uma desculpa, né? Então, assim, ele tá fazendo isso porque é birra. Então ele tá fazendo isso porque má educação, tá faltando. Tem gente que fala coisas até absurdas, assim, tá faltando um pouco de você ser mais ríspida. E no autismo não é assim. A gente tem que respeitar, porque eles têm as crises dele. É muito confundido crise com birra, né? Confundem demais. E crise, eles têm diariamente, né? Assim, pelo menos o meu. Ele tem quando ele é super estimulado. Então, quando eu dou muita informação para ele, ou quando eu exijo muito dele, ele grita, e às vezes isso, quando a gente vê na rua uma criança se jogando no chão, quando a gente vê na rua alguma coisa, a pessoa tende a julgar muito o outro, né? Mas não sabe na verdade, o que acontece. Oi, Davi! Bem-vindo, Davi, filho! Aqui chegou! Vem, mostra aqui. É.
Pode continuar se quiser, ele tá aqui do meu lado, ele tá prestando atenção. Não, nada não. Então vem. Vou continuar a história aqui. Então, Continua ela lá o chegou Theo, bem, lá, Theo, ela vai continuar a história. então, mamãe chegou bem pertinho de Léo, sentou no chão e com carinho perguntou: Filho, você não ouviu a mamãe chamar? E Léo nem ligou para a mamãe de novo. E ela pensou: no que esse menino tanto pensa que não pode nem olhar para mim? E foi cuidar da roupa. Afinal, talvez ele estivesse só testando os limites dela, coisa de menino travesso. Mais uma vez mostra a falta de resposta, né? Não necessariamente a criança às vezes está em outro mundo. Ele tá tão entretido, ele tá tão. Não é porque ele não é birra, não é porque ele não quer responder, né? Ah, o Davi, olha lá o Davi. Apareceu, dá um oi de novo, Patel. Dá um oi, Patel. Ah, de novo o Davi falou. Viu? A cara dos plumas. Aí aqui falam outra situação, não é vivida pela família. Hoje de Isso. manhã, na hora do café, Léo não pediu seu biscoitinho preferido. Em vez disso, resmungou muito, olhando para o pote cheio deles. Léo sempre abre o pote sozinho e se serve com os biscoitos. A mamãe disse: Pode abrir e pegar, filho. Mas Léo ficou só resmungando, muito incomodado. O irmãozinho Pedro fez um carinho nele. Léo estava tão irritado que se esquivou, saiu da cadeirinha e foi se sentar sozinho no tapete da sala. Então, isso aí mostra também que ele não estava afim. Isso aí também acho que não é só do autista, né? Mostra, significa que pode ser, nessa frase em específico, pode estar apresentando algum tipo de seletividade alimentar, que também é uma característica do autismo. Não sei se eles quiseram falar sobre isso exatamente nessa parte. Como também, às vezes, porque ele se desinteressou, ele está começando a se isolar um pouquinho, ficar um pouco mais na dele socialmente. Então, acho que pode ser interpretado dessas duas formas. O meu filho, por exemplo, ele é autista com seletividade alimentar severa. Ele não come nada praticamente que não seja seco. Então, tudo tem que ser frito, seco, não pode ter arroz, feijão, macarrão, legumes, fruta, nada, nada. Ele não come nada, nada disso. Então, é uma característica muito grande. Então, pode ser que eles quiser. Eu não sei se eles abordaram isso no fato dele não querer mais comer esse biscoito, ou se realmente ele só queria se isolar socialmente, algo do tipo, entendeu? E assim, tem uma situação nessa parte do livro que fala sobre regredir a alguma coisa que ele já tinha costume de fazer, né? Então, Isso é assim, muito comum. a criança Isso é já tinha muito. costume de sentar na mesa e comer o biscoito e abrir o pote e ele mesmo pegar. Aí, do nada, ele regrediu e parou de fazer isso, né? Regride quando não há estímulo, quando não há. Quando você não estimula, quando você não tá em cima, por exemplo. Por que a gente fala que as terapias são tão importantes para os nossos filhos? Nessa quarentena, o Theo esteve sem terapia nenhuma, ele tá até agora, tá? Então tem muita coisa que regride sim, porque se você não ficar estimulando, por isso que existem milhares de atividades motoras e não sei o que pra gente fazer, porque você tem que estar sempre estimulando. Se você deixar simplesmente a criança à vontade, ela vai começar a fazer somente uma coisa que interessa só a ela e as outras coisas ela vai deixando de fazer ao ponto de não conseguir fazer mais. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Theo ele tem uma dificuldade motora nas mãos muito grande. Então, eu tenho que ficar estimulando ele. Vai, tenta tirar a blusa, tenta abaixar a cueca. Ele não tem força nem para abaixar a cueca. Então, se eu ficar uma semana sem forçar ele a subir uma blusinha, ele não consegue mais subir. Ele não consegue. Para a gente voltar com que isso aconteça, é muito treino. Então, eu acho que isso também é muito importante. Fala muito sobre isso também aqui, né? E é um desafio diário, né? Criar uma É criança diário. normalmente já é um desafio diário e, assim, nessa situação, né, do autismo acaba sendo mais delicado ainda, né? Isso. Ele tá aqui ouvindo, ó. Você tá escutando? O que a tia tá falando? Senta aqui na cadeira. Quer sentar aqui na cadeira?
Então Eu pega vou ler aqui mais pra um mostrar. pedacinho para você aqui, ó. Não vai mostrar. Vamos, então vem mostrar. Não vai mostrar. Vai. Então mostra você. Ele quer que eu mostre. Isso aqui, por exemplo, é uma atividade escolar, né? Que tem que ficar também fazendo, que por sinal ele já está entediadíssimo. Não que a atividade não seja maravilhosa, mas o Theo é uma criança que, como diz o Léo no livro, ele não quer sempre fazer, ele não quer sempre fazer as mesmas coisas. Então ele foi. O Léo devia estar acostumado a fazer aquilo todo dia, tem uma hora que ele fala que não quer mais fazer. A mesma coisa acontece com atividade escolar. O Theo tem uma semana que ele não quer fazer. Eu não forço, sabe? Então ele simplesmente não. Provavelmente foi isso que aconteceu com o Léo também. Nessa cena, eu não sei o que estão abordando exatamente. Mas ou é a seletividade alimentar, ou é o fato dele não querer fazer uma atividade que já rotina, isso. Ó, Theo, eu vou ler mais um trechinho do livro que você Vai gosta. ler mais um trechinho. De mamãe. O papai acha que Ó, o Léo papai. é muito bravo e está começando a mostrar isso. A mamãe não sabe direito o que pensar, porque criança faz birra de vez em quando mesmo. Mas na hora do almoço, Léo estava impossível. Fez uma gritaria do nada. E de novo, não apontou os alimentos da mesa que queria comer. Ele já fez isso algumas vezes, mamãe se lembrou. Mas sem esses gritos, sem motivo. Hoje ela não conseguiu que ele comesse, ficou só resmungando e gritando. Aí você vê, ele não comeu. Então já é uma coisa para se começar a olhar. Ele não está comendo todo dia, então pode ser uma seletividade alimentar. Ou então ele não está comendo porque ele está tendo uma crise, está gritando do nada, não tem razão, não tem motivo. Qual é a diferença entre uma birra e uma crise? A birra, a criança ela grita, se joga no chão, faz um escândalo, sei lá o quê, para conseguir alguma coisa que ela quer, né? Então assim, o seu filho vai no shopping, seu filho vê a casa do Batman. E aí ele deita no chão e ele deita e ele quer a casa do Batman. Então você vê que aquilo ele está fazendo para conseguir aquele brinquedo. Quando uma criança está gritando e berrando à toa, pega lá a bolsa vermelha. Quando a criança está gritando simplesmente do nada, não quero parar de gritar, não é por uma razão, não é para conseguir nada, então é uma crise. Essa é a diferença entre a birra e a crise. Beijo? Tchau e beijo ainda não. Não acabou ainda não. Davi querendo dar tchau e beijo. E no caso de vocês, assim, qual foi as primeiras situações que você começou a perceber que poderia ser não uma situação normal de uma criança em desenvolvimento, mas é um sintoma já do autismo, não é uma característica, né? Então, eu comecei a ver o Theo, ia fazer um ano, ele não batia palminha ainda, eu achava isso esquisito. Todo mundo falava pra mim assim, ele não tá interessado em bater palma, Priscila, ele não é obrigado a bater palma, sabe? Mas eu achava esquisito, porque criança pequenininha, a primeira coisa que a criança faz é bater palma, né? E aquilo começou a me ficar encucado. Então ele começou a ter muito atraso na fala. Ele tinha muito atraso na fala. Ele tinha quando a criança tem 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, a criança já está balbuciando várias coisas, falando várias coisas, falando mesmo, né? E o Theo não falava. Ele começou a falar uma língua que era só dele, todo mundo achava bonitinho, né? Tem muito isso também. Que gracinha. E eu dentro de mim falava, eu não tô achando gracinha, sabe? Porque tá diferente. Então eu sempre vi. E aí ele até 2 anos de idade comia tudo, do nada ele resolveu não comer nada. Foi muito do nada. Foi tipo o Léo nesse livro aqui. Ele na segunda-feira comeu sopa de legumes e na terça-feira em diante nunca mais eu pude dar nada molhado para ele. Eu achei que ele tinha ficado traumatizado, tentei outras coisas todas, ele sempre comeu arroz, feijão, tudo que vocês podem imaginar, e do nada ele parou de comer. Então, aí, atraso na fala e a comida, eu fui direto no neurologista. O neurologista falou que meu filho não tinha nada, porque, assim, meu filho, ele é de falar, né? Tipo, oi, pessoal, não sei o quê. Se vocês estivessem aqui, ele estaria brincando com o Davi, da forma dele, né? Mas estaria. Ele não tem essa parte social, assim, de se isolar.
Então o médico achou que não, que eu estava inventando moda, assim mesmo para mim. Você está inventando moda? Vai para casa, menina. Tá inventando coisa de seu filho ser autista, não sei o quê. Só que aquilo ficou muito na minha cabeça. Então eu resolvi levar no neuropsicólogo, né? E aí foi quando, porque todo mundo falou, leva no neuropsicólogo que eles fazem uma avaliação mais profunda, tá? Vão ficar vários dias com seu filho, olhando. Não é uma consulta de meia hora, né? Eles vão ficar vários dias, é um processo. E aí foi quando a neuropsicóloga, na segunda consulta, já sabia. Olhou pra mim e falou assim: mãe, que ele tá no espectro autista, a gente já sabe. Agora a gente tem que saber qual é o nível, né? Qual é o nível 1, nível 2, nível 3. E aí foi isso. Mas foi o atraso na fala, a seletividade alimentar, e ele tem uma. Não é que ele tenha dificuldade, não era muito nítido na época, hoje é. Mas na parte motora das mãos ele tem uma dificuldadezinha. Para ele pegar aqui, por exemplo, quer ver, ó? Theo, pega aqui, ó, o pregador. Pega aqui, pega aí. Pega? Não, aperta. Para ele é uma força que ele faz. Olha, ele tá tremendo de tanta força. Ele não tem força para apertar o pregador. Então você vê que tanto que a gente tem essas atividades de pregador justamente, o famoso movimento pinça. Ele tem uma dificuldade muito grande. Para você ver, para botar certas colheres com certas coisas na boca, ele não consegue, derruba, entendeu? Então ele tem essa coisa. E Theo, tá gostando da história, Theo? Tá gostando? Ó, fala pra tia. Eu tô gostando, tá organizando os livros só para variar um pouquinho, porque é uma outra característica também que eu via quando ele, desde pequeno, ele alinhava todos os brinquedinhos assim um do lado do outro. Ele sempre foi de arrumar as coisas, isso não é comum nas crianças, né? A criança gosta de bagunçar e ele tem que sempre organizar, arrumar, qualquer coisa que ele esteja brincando, ele brinca da mesma forma. Tô te dando. Então é isso, também foi uma característica. Toma, ele tá alinhando tudo, tá botando uma coisa em cima da outra bonitinha. Bora ler o trecho do livro? Bora lá. Agora a gente precisa terminar aqui para ler. Cadê o Léo? Pronto, aqui, vai. Vai, tia. O Beazola. O papai chegou mais cedo hoje porque é dia da bagunça. Eu explico. Dia da bagunça é aquele dia da semana em que os meninos e o papai podem fazer guerra de travesseiros pela casa sem que a mamãe reclame. Léo não quis brincar. Ficou olhando para o ventilador do teto ligado. Essa é uma situação, né, Priscila, que você mencionou aí no início da Foi live. quando ele se identificou. Na hora que eu falei assim, o Léo não quis brincar com as crianças nem com o papai. Ele quis ficar olhando para o ventilador de teto. Aí ele falou assim, eu também gosto de ficar olhando. Às vezes, quando a brincadeira ela é muito, não agressiva, que eu digo, mas com muita informação, ele também tende a pegar. Eles são muito apegados a cores e às vezes uma coisa que para você não é nada, para ele é incrível. Então ele vê esse negócio do Capitão América, ele fica vendo esse negócio aqui dentro, fica assim, ó, mó tempão, ó. Olha lá a cara dele, ó. Ele fica coisas que não chamam a atenção para as crianças, normalmente, para eles chamam mais. Eles têm muita coisa com corpo, movimento. Então, enfim, ele se viu ali. Aí nessa situação do ventilador aqui, né? Aí o irmãozinho chamou, vem, Léo. O pai e os dois irmãos brincaram um pouco, mas a brincadeira hoje terminou cedo, porque papai e mamãe estão preocupados com o jeito do Léo. Aí nessa situação, no livro especificamente, foi aqui que os pais começaram a perceber que poderia ter alguma coisa diferente, né? Foi, eles juntaram, né? Porque quando você vê uma coisa só no seu filho, você não tem essa aqui, bota aqui. Não tem essa de chegar já e correndo para um neurologista. Se você vê, por exemplo, que seu filho gosta de ver o ventilador girar, você não vai correr para um neurologista, né? Agora, os pais do Léo, eles viram um conjunto de coisas, né? Então, eles viram um conjunto de... o Léo está se isolando, o Léo não está fazendo as coisas que ele gosta de fazer, o Léo... Então, assim,
foi um conjunto de coisas que fizeram os pais do Léo procurarem ajuda, né? No caso, nessa cena do livro. Nessa história, né? E aí, É. para finalizar aqui a história, o pai, vamos conversar com a professora da escolinha. Talvez, com a experiência que tem, ela possa explicar o que se passa com ele. Será que sofrer bullying faz a criança agir assim como ele? Ah, se for isso, vou ficar muito zangada com a escola. Agora, as luzes da casa já se apagaram, os pais ainda não dormiram, pensando em Léo, menino amado e querido por todos. Então, Isso é uma fase muito complicada, né? Na hora quando provavelmente os pais do Léo pensam em tudo, mas não estão pensando em autismo. No meu caso, quando eu comecei a ver certos sintomas, eu já fui logo direto no autismo, né? Porque você vai na internet, você joga lá, né? Seletividade alimentar, atraso na fala com autismo. Não tem? Então comecei a pesquisar. Os pais, esses daqui, não pesquisaram. Eles queriam uma opinião da escola, o que é muito comum também, o que seria muito legal se 100% das escolas fossem inclusivas e as professoras soubessem detectar. Infelizmente, no nosso país, não é assim que funciona, né? Eu tenho experiência de uma colega minha, daqui da internet, do Instagram, uma outra mãe atípica que está nos nossos grupos e tal, falarem que a filha dela ficou um ano levando trabalhinhos para casa, né? Desenho e corte de colagem, e que depois foi descobrir que a filha nunca fez nada. Era feito pela professora, a professora inventava que era a filha que estava fazendo, para poder não falar nada, para não causar, porque, né, para não causar aquela coisa, porque não sei se a professora achava que ia ser recebido pelos pais de uma forma às vezes ruim ou agressiva, não sei. Eu sei que mentiram durante um ano e foi muito prejudicial, porque a mãe já poderia estar correndo atrás, né, para resolver, para tentar, sei lá, de alguma forma procurar um profissional, né? Então, assim, para você ver que aqui na escola aqui no livro, eles vão procurar a professora e eles desconfiam de bullying, né? Porque a criança está se isolando um pouco, está mais triste, então eles desconfiam de bullying. Só que eles não estavam prestando muita atenção nas características mais específicas, que eram os movimentos repetitivos do Léo. O Léo está olhando sempre algumas coisas que não são do contexto da situação, coisas que realmente são, para as pessoas que não estão buscando autismo, são específicas mesmo, as pessoas não sabem, podem confundir com muita coisa. Tanto que a gente conhece autista que é diagnosticado com déficit de atenção, autista que é diagnosticado com descalculia, com dislexia, com apraxia da fala, são autistas diagnosticados com depressão, mas que na verdade não são. Então, isso aqui é super importante, né? Essa coleção ela é muito importante, porque faz com que abra um pouco a mente até dos pais. Eu achei tão interessante isso aqui para os pais mesmo terem, não só para ler para as crianças, porque é muito esclarecedor. Toda a coleção. Eu fiquei encantada com o livro, assim. Muito legal. Inclusive, no final do livro tem dicas para pais e professores, né? Para poder orientar. Não, Sim, fala que é para esclarecimentos mesmo, né? É uma forma bem lúdica de você esclarecer sintomas. No resto da coleção, que eu achei muito legal, o Theo botou, sabe-se lá Deus, aonde você botou o outro, meu filho? Não vai falar, olha lá, não tá afim, simplesmente me ignorou, como o Léo fez, mas tudo bem. Eles falam sobre sintomas, tá? Você vê por aqui, né? Sintomas, daí você vê sobre aceitação e inclusão. Isso já é o Léo maiorzinho, você consegue ver pelo tamanho do Léo também. E a orientação e adaptação. Essa orientação e adaptação, ela vem depois dos sintomas, porque depois dos sintomas você leva no médico, você precisa da orientação e adaptação. Você precisa se adaptar à sua nova rotina, de você entender, você aceitar é muito complicado. Eu recebo mensagem de mães todos os dias no meu Instagram. Priscila foi diagnosticada 2 dias atrás, uma semana.
eu tô arrasada, me ajuda. Então, assim, quanto mais informação, acho que informação nunca é demais, né? Então, assim, quanto mais informação, melhor. Esses livros, eles me surpreenderam muito. Quando eu cheguei, quando você me mandou, que eu recebi aqui em casa, eu não esperava. E eu fiquei, assim, apaixonada, assim. Todo mundo da minha casa leu, foi muito importante. É, e, nossa, gente, tem mais um, tá? É porque o Theo levou, sabe-se lá Deus onde ele botou, mas são 4. E é muito legal essa coleção. E assim, a questão, né, da coleção, porque assim, geralmente quem procura livros de inclusão social são famílias que têm uma situação específica. No caso, você é mãe autista, então você procura livros sobre autismo. Mas assim, eu acho que é muito importante dar acesso às nossas crianças livros com temas sobre inclusão social, né? Sobre a inclusão de pessoas com algum tipo de déficit, com algum tipo de deficiência. A gente tem outras coleções aqui que falam, né, sobre síndrome de Down, sobre deficiência auditiva, visual. Porque assim, as nossas crianças precisam também ser despertadas, estimuladas a, a acolher outros coleguinhas, né? Porque assim, o ambiente da escola e a família é uma parceria. É claro que eu Isso. imagino a dificuldade da escola também, das professoras com 20, 30 alunos, e ter essa percepção, né? Mas, assim, no caso específico que você falou, a professora já tinha percebido que tinha alguma coisa, né, de diferente, e ela tentou maquiar para não ser Maquiar, não, punida de existe alguma muito. forma, né? Talvez ela ficou com medo de ser julgada por não ser uma boa professora e tal. Sim. E ela poderia entrar como parceira da família na ajuda do diagnóstico, né, e do tratamento. Mas as escolas inclusivas, elas são assim. É porque tem escola que ainda, infelizmente, não é. Na escola do meu filho tem cadeirante, tem Down, tem autista, tem assim, inclusão, tem vários, surdo, mudo. E assim, eu acho muito legal. Por exemplo, você quer ver? Uma coisa que, assim, até pra gente mesmo, que a gente luta pela inclusão todo dia, né? Nós, pais de autistas, ou enfim, de qualquer outra vertente que você tenha no seu ativismo da inclusão na internet, que você tenha, você nunca pensa, você fala, eu tento botar a inclusão no geral. Quando eu entrei na escola do meu filho, eu sempre conversei muito com a professora da inclusão lá, que as outras crianças, eu não quero que meu filho passe como igual, que tem que ser maquiada a diferença dele. Eu quero que seja assim, que as outras crianças entendam que ele é diferente, sim, e que tá tudo bem. Como tem o alto, o baixinho, o gordinho e o magrinho, tá tudo bem o gordinho, tá tudo bem o magrinho, tá tudo bem o alto, tá tudo bem o baixo, tá tudo bem o diferente. O que não gosta de ser tocado, ou o que não pode ser interrompido se estiver fazendo alguma coisa, né? É só a professora explicar. Quando o Theo entrou na escola, a diretora me procurou para saber se eu gostaria de botar o Theo na sala bilíngue, né? Falando assim, você não gostaria que o Theo frequentasse 2 vezes na semana a turma bilíngue? E eu falei assim, eu sou professora de inglês, né? Eu falei assim, olha, eu não acho necessário no momento, porque era creche. Tô vendo, filho. T de Theo, é isso mesmo. Eu não acho necessário. Ela falou assim, não, eu não tô falando disso. Eu tô falando pra gente colocar seu filho na turma bilíngue, é turma de Libras. Eu fiquei encantada, porque assim, por que só as crianças surdas e mudas, enfim, que vão aprender Libras e elas não só vão poder ser amigas delas mesmas? Uma criança que não é surda muda não vai falar Libra? Para poder brincar com essas crianças também? Então, na mesma hora, eu falei, não, exata, quero, com certeza quero. Porque a gente não pensa nisso, a gente pensa assim, mas aquilo é ensinado para aquelas crianças, então aquelas crianças elas vivem no mundo delas sozinhas, né? Então eu acho que a gente tem que expandir, quanto mais informação melhor, que todas as crianças saibam lidar com todas as crianças, de todos os jeitos, de todos os, sabe, que sejam diferentes ou não, entendeu? E é isso. Facilitar a interação, né? Criar adultos com mais empatia, né? Porque é o que a gente está sofrendo muito hoje no mundo, além né, da questão de pandemia e tudo, acho que é mais falta de empatia do que qualquer outra coisa, né? E criar nossas crianças já nesse formato, né? De aceitação, de acolhimento, de perceber que todos são iguais,
com suas Uhum. diferenças, né? Não Exatamente. isolar. Mamãe, que nome que é esse? Uva. Peraí, que a mamãe tá falando com a tia. Mãe, chega de ti. Chega de tia. Você já tá me dispensando, Theo. Você tá Vou dando chamar a tchau Davi da aqui. tia, coitada da tia? A tia falando aqui com você, ó. Você vai dar tchau pra tia? Aham, nada, meu filho. Como é que é? Tchau, tia. Tchau. Criança é ótimo, que é sincerona, né? Tipo, peraí que eu tô brincando, essa coisa. Mas assim, Certo. o que acontece muito é. Mãe, chega. Chega o quê, meu filho? Agora. Chega agora. Agora. Ainda decide. Se você deixar conversar Eu já mais vou um liberar a pouquinho, mamãe a para gente você. paralisou. Hã? Já vou liberar a mamãe para você, Theo. É, Theo, a mamãe só tá conversando com a tia, mas já tá acabando. Por que você não bota tudo lá, ó, onde você tirou? Letra M de maçã. Vamos lá, pega bem mais. Ele tá. O que Na mão. acontece, na verdade, é que na parte escolar, eu acho, até que eu conversei com uma professora nesses dias. Agora. O que foi, meu filho? Não é possessivo, não, né? Olha pra mim. A mamãe tá conversando com a tia. Chega por quê? Chega de conversar. Porque chega de conversar, mas a tia, ó, você sabia que foi essa tia aqui, ó, muito bonita, que deu esse livro de presente pra você, que você gosta tanto do Léo? O Léo tá diferente, o Léo é a aceitação dos amigos, o Léo enfrenta obstáculos na escolinha. Foi a tia que te deu. Cadê aquele outro livrinho que você adorou também? Cadê o outro? Ih, a tia mandou um livro do Pinóquio, não foi? Fala pra ela, fala, tia, eu adorei o Pinóquio. Onde ele está? Ô, Você quer ver o Davi, Pinóquio? tá perguntando cadê o livro do Pinóquio? Cadê a caixa de livro? Pega lá pra mostrar pro Davi o livro do Pinóquio. Não, esse é a maçã. Pega lá o livro do Pinóquio na caixa de livros. Ele amou o livro do Pinóquio porque aperta, né? E aí tem musiquinha, conta a história e tudo mais. Mas assim, no geral, ele gosta de livros no geral. Graças a Deus. Mas a gente estava falando na parte da escola. É isso, assim, eu acho que a gente tem que criar hoje nossos filhos, assim, pensando muito na inclusão geral, né? Muito respeito, eu acho, para ensinar eles a muito respeito ao próximo, o que está faltando muito. E assim, a gente lutar muito para as nossas escolas serem inclusivas. Não só crianças que são da inclusão, mas no geral, porque eu acho muito importante para as crianças que não são da inclusão conviverem com a diferença. Para não passar. Eu lembro que na minha época de escola, quando eu era nova, não sei se isso acontece com você, eu lembro de cenas que eu fico chocada, assim. Porque não tinha essa abertura, não se falava tanto de inclusão. Então, eu lembro sempre daquele amiguinho que ficava no canto da sala. Lembro sempre do bullying que um sofria, todo mundo ria. Então, assim, eu penso muito nisso hoje. E eu lembro, assim, na nossa época não tinha esse bate-papo tão aberto, não se falava o tempo todo sobre isso. E não. Então, no meu canal do YouTube, eu tive várias pessoas, várias mães que não são mães de autista, que foram cair no meu canal do YouTube por alguma razão, algum vlog, alguma coisa, e me mandaram mensagens assim, poxa, Priscila, agora eu vou criar a minha filha para ela pensar diferente. Foi muito importante eu ter visto isso. Porque a gente vê o outro sem a gente estar na pele do outro, entendeu? Então eu recebo muita mensagem assim, que eu fico muito feliz, porque é o intuito do meu Instagram, do meu YouTube, levar informação, mas também não só para os autistas ou para a mãe de autista, atípico, não, para todo mundo, que eu acho muito importante. Isso é fundamental mesmo. E como você falou, né, a rede de apoio, ela é fundamental, né? Então, assim, eu imagino quando uma mãe se reconhece mãe de autista, que ela reconhece que o filho autista, assim, deve se sentir só no mundo, né? E agora com a tecnologia, com o Instagram, como você falou, o seu Instagram mesmo é bem legal. Ele traz várias situações suas, né, com o Theo, que para quem vive uma situação parecida, só faz fortalecer, né?
Porque ele É, percebe que ele não está sozinho no mundo. Não é uma situação é. específica, né? Não, Da quando eu tive a dúvida do Theo, fui fazer isso. Na minha época, não tinha, quando o Theo nasceu, já tinha muito Instagram e tal, mas eu não fui especificamente procurar pessoas para conversar, como as pessoas vêm comigo. Eu fui mais para canal do YouTube, né? Mas assim, a gente se encontra muito. Eu encontro muito com mães, e essas mães elas falam assim, Priscila, muitas mães que estão na suspeita já vêm conversar comigo, né? E aí eu até falo, gente, eu não posso falar, né? Assim, eu fico muito receosa de falar, olha, pô, sabe? Não, eu realmente acho que eu não vou falar uma coisa assim. Mas eu falo sempre, olha, procura sim pela sua descrição, né? Procura sim um neurologista, um neuropediatra e tudo mais. Mas eu recebo diariamente 3, 4, 5 mães no Instagram. E para criar essa rede de apoio. Então a gente tem grupos no WhatsApp, a gente tem grupos, a gente tem um grupo de mães que a gente faz muitas campanhas contra o preconceito, a gente faz muita coisa juntas, que a gente já se conhece. Tem mães que viraram amigas de verdade, de você ligar quando tá nervosa. A gente teve uma situação agora de uma amiga nossa essa semana que passou por uma situação muito difícil. E a gente nunca se viu na vida. E ela ligou chorando, meu Deus do céu, aconteceu um negócio assim pessoal, né, na vida dela. Então assim, acaba que você se torna, a gente acaba se tornando uma família porque só assim, a gente se entende muito, sabe? Ah, meu filho passou o dia inteiro hoje em crise, desde a hora que acordou, a hora que dormiu. Então a gente entende um pouco mais. Então a gente tem essa rede de apoio sim, umas às outras, né? isso é muito bacana. E assim, para quem tá acompanhando, né, a gente aí na live, procure seguir né, o Instagram de Priscila, como ser mãe dele, porque assim, realmente é um Instagram muito bacana. Né, mesmo se você não tem um filho autista, como a gente mencionou aqui na live, né, a importância da gente conhecer para a gente saber lidar também, para saber acolher, né? Ensinar nossos filhos também a acolher essas crianças. E Sim. assim, né? E aí, eu tô olhando aqui, a nossa live já está quase terminando, porque com uma hora encerra, né? A live aqui. E aí, E o Theo, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ele olha pra você, ele tá te prestando atenção, mas ele não para. Uma das coisas que tem muito também, né? O autismo, ele tem muitas características de outros transtornos. Então, o Theo tem um pouco de hiperatividade, um pouco, mas tem. Então, ele não para quieto, não. Eu sabia que isso ia acontecer, porém, acontece. pois é. Então, assim, como já está finalizando nosso tempo aqui no Instagram, né? Primeiro, eu vou agradecer você por ter aceito o convite. Para mim foi extremamente importante essa live, né? Enriquecedora. Assim, a partir da nossa coleção, né, que a gente tem aqui de autismo, que a gente acabou tendo esse contato, né? Eu conheci você, conheci Theo. E aí a gente teve essa proposta para poder divulgar um pouco na coleção e também mostrar a realidade e mostrar o quanto a leitura é importante nesse processo da criança se reconhecer num personagem, numa história que é tão familiar para ele, né? A importância disso. E Eu que aí, agradeço. A parceria foi maravilhosa. Os livros são incríveis. Você está de parabéns. O seu Instagram é maravilhoso. Eu acho que assim, é, quanto mais você fizer esse trabalho maravilhoso, porque assim, hoje em dia a gente fala, né? Livros, alguns são muito inacessíveis, né? Eu cheguei a fazer umas coisas e os seus não são inacessíveis. Então é muito importante para a gente poder sempre estar abastecendo nossos filhos com livros e estar lendo para eles, que é muito importante isso. Principalmente assim nessa idade que os nossos pequenos estão, que a gente está formando eles, né? é verdade. Aí agora eu vou chamar Theo, Davi, né, para tirar foto, Davi, para a gente registrar aqui esse momento. Davi? Ó, peraí, rapidinho, deixa eu chamar o Theo aqui, ó. Theo, vem cá, meu filho, para eu te mostrar um negócio. Theo, vem cá que eu vou te mostrar um negócio com o Davi. Vem cá. Vem cá. Peraí que ele tá vindo, fui pegar um negócio. Olha lá o Davi ali, ó. Olha o que ele tá te mostrando. Vem ver.
Sem chupeta, né? Agora a gente vai dar um sorrisão pra lá. Eu quero uma foto de Theo. Cadê o sorriso pra foto de Theo? Encosta aqui, Luizinho. Dá um sorriso bem bonito pra ti, que a tia vai desligar. Bora tirar a foto aqui. Dá um sorriso pra Theo. Ô, gente. Sorriso! Theo fez um biquinho. Davi queria fazer uma caretinha aqui também. Porque é do contra. Sorri, ele vai. Aí você vai, aí ele sorria. Eu tinha que ter falado, dá um bico. Aí ele sorria. Mas isso é de menino geral, porque isso aqui também é do contra. Né, Não, Davi? essa idade deles está complicada, né? Eles estão mais. Theo fez 4 essa semana, né? Sábado. Então, assim, essa idade deles é uma idade também que eles também estão com uma birrinha, aquela Testando coisa. a gente. Testam a gente. A gente sabe. Um prazer. Muito obrigada por me receber, para poder divulgar, né, essa mensagem para as pessoas e um super beijo. Outro beijo. Agradeço o pessoal que interagiu aí com a gente, que acompanhou a nossa live. Dá um beijo, manda um beijo, dá tchau. Qual livro? Do quê? Já leu? Do Ó. Pinóquio. Do Pinóquio? Vixe, peraí, deixa eu ver Ducho se do Pinóquio, porque foi o que o Theo falou. Levanta aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês não que já tá encerrando. Theo lá, ela vai mostrar, ela vai ver se ela acha o livro do Pinóquio igualzinho do Theo. Vem ver. O do Pinóquio. Olha lá a cara do Davi, ó. Olha. Olha lá, Theo, o seu livro. Olha lá, vem ver. Vem ver seu livro. Olha lá, ela pegou. Aí, do Pinóquio. Ali, ó. Toca lá, mostra pra Theo o livro. Mostra, ó. O Davi tá com o livro do Pinóquio. Olha lá, o Theo vê o livro, mostra. Pergunta ele se é esse que ele tem. Pergunta. É esse aqui, Theo, que você tem? aquele, Theo, que você tem? Eu quero. Eu quero não, você já tem. Tá ali na caixa do livro. Fala obrigada pra tia. Fala, manda um beijo pra todo mundo. Fala beijo, pessoal. Uau. Pessoal. Tchauzinho. Tchau.